Fala aí galera, bem-vindos a mais uma aula do meu curso e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre condicional. Se acontecer alguma coisa, então faça isso. É o que nós vamos ver nessa aula, acompanhe aí nesse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da minha aula, nós estamos na aula 7A, nós vamos falar sobre condicional. E se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, esse é um curso básico de Ruby para iniciantes. Vai aqui na descrição do vídeo, você vai poder ver o link para o meu blog. Então você pegando aqui cursoprogramação.rafaelbiriba.com, coloca lá no seu navegador e aperta Enter. Você vai cair na página inicial do meu curso, onde eu explico como é o curso. Tem aqui a aulinha de introdução aqui num link. Eu explico sobre os planejamentos das aulas. Aqui está o material da introdução. E aqui tem a lista de todas as aulas que estão por vir, quando a aula vai ser lançada, o material de apoio, os exercícios, o gabarito. Está tudo aqui bonitinho. Hoje nós estamos gravando a aula 7, no caso aqui 7A. E a aula vai ser divulgada dia 7 de setembro e até lá eu ainda preciso editar o vídeo, colocar no YouTube, atualizar aqui a página do blog e por aí vai. Mas você está assistindo essa aula agora, você já vai ter acesso aqui no 7A vai ter um link e esse link vai te direcionar aqui para a página inicial aí da aula 7A, que é o material da aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. A aula de hoje nós vamos falar sobre condicionais. A gente vai estudar, tá aqui o conteúdo da aula, nós vamos estudar um pouco sobre Boolean, vamos falar sobre as condicionais if, else e unless. E no final da aula nós vamos falar sobre o operador ternário. Então vamos lá, vamos começar. O que seria um Boolean? Na programação, às vezes você precisa fazer isso exatamente como eu comentei no início do vídeo. Se acontecer alguma coisa, faça isso. E para você fazer essa verificação, você precisa do Boolean. Se você descer aqui, fecha o olho para você não tomar spoiler, você vai descendo aqui, aqui tem alguns links úteis que eu vou abrir aqui em umas abas e a gente vai poder olhar lá rapidinho, que tem a definição do que é o Boolean. O Boolean ele é verdadeiro ou falso. O que consiste esse Boolean? No inglês true ou no inglês false. Então, vamos botar aqui, false e true. Esses são os Booleans que está disponível. E o que a gente faz com eles? Vamos lá, vamos pegar o primeiro exemplo da aula aqui para você entender. Então no Ruby você pode escrever o if, que é if no inglês é se acontecer alguma coisa, se alguma coisa for verdadeiro, faça isso. Então eu até coloquei aqui no exemplo, if true, se o verdadeiro for verdadeiro, ou seja, é verdadeiro, então escreva é verdadeiro. E aqui embaixo é uma outra variante no Ruby, porque esse then é se verdadeiro, então imprima isso. E esse end é o fim, significa que é o fim do if. Isso é necessário. No Ruby, o then não é necessário. Então você pode escrever se verdadeiro, aí você coloca o que vai acontecer, e aí você coloca o end. Todo if tem que terminar com um end, ok? E aí, o que acontece se a gente executar isso? Os dois são verdadeiros porque a gente está usando aqui true. Se a gente trocasse para false, vamos trocar aqui embaixo também. Se a gente executar isso agora, adivinha o que vai acontecer? Nada, porque é false. O que está acontecendo aqui se false, faça isso. Só que o if ele espera uma condição verdadeira. Isso aqui tem que ser sempre verdadeiro, senão ele não vai executar. Por isso que não está acontecendo nada. Então, if false, por exemplo, se eu colocar assim, ele está executando o de baixo, porque o de cima a gente está utilizando false. Aí você deve estar pensando assim, cara, isso está muito confuso. E aí vamos descer aqui mais um pouquinho, vamos pegar outro exemplo, a gente volta nessa variável depois, beleza? De true e false. Vamos continuar aqui falando, isso é o que eu queria falar sobre Boolean, mas a gente já vai voltar, deixa eu trazer um outro exemplo e a gente volta para falar de Boolean. Vamos falar de condicional, a gente já está falando de if, vamos copiar esse exemplozinho aqui. Olha esse exemplo aqui que interessante. Nós temos a variável exemplo, a palavra Rafael. E aí, o que a gente pode fazer utilizando o if? Lembra que o if, vou escrever aqui embaixo, if, e aí aqui você tem que ter uma expressão verdadeira.
Escrevi errado. Verdadeira. O if ele espera uma expressão verdadeira para ele poder executar o que está aqui dentro. Então, se exemplo é igual a Rafael, a gente pode utilizar o operador, eu já vou explicar quais são os operadores, igual, igual. Entenda o seguinte, isso aqui está errado. Um igual é para atribuição, que nem a gente está fazendo aqui em cima, exemplo igual a Rafael. Igual, igual é para comparação. Eu estou pedindo para o Ruby, verifica se exemplo é igual a Rafael. Então, se isso aqui for uma expressão verdadeira e é uma expressão verdadeira, ele vai imprimir Oi Rafael. Então vamos tirar isso daqui e vamos rodar esse código aqui. Ele vai imprimir Oi Rafael porque eu estou comparando com Rafael. Eu poderia colocar aqui 1, 2, 3. Você acha que vai acontecer o quê? Nada. Por quê? Exemplo não vale 1, 2, 3. Ele vale Rafael. E se eu colocasse assim? Vai funcionar? Se você falou que vai funcionar, você está errado. Não vai funcionar, porque essa string Rafael não é igual a essa, porque é case sensitive. Então, se é maiúsculo ou minúsculo, isso importa. Então, a única forma desse if executar é você colocando Rafael dessa forma. E aqui embaixo, eu trouxe, aqui nos exemplos da aula, eu trouxe aqui todos os operadores possíveis. Então, esse aqui, igual, igual, ele é para comparar, é igual. Esse aqui é diferente. Esse aqui, maior. Bom, os de baixo vocês já vão saber, né? Maior, igual. Menor. E esse aqui, menor, igual. Ok? Esses são os operadores. E o que nós podemos fazer com os operadores? Deixa eu só comentar aqui. O que nós podemos fazer com os operadores? Podemos fazer o seguinte, não está ali nos exemplos da aula, mas eu vou colocar aqui para quem está assistindo a aula ao vivo no YouTube. Nós podemos fazer um if. Se o exemplo for maior que 10, puts maior que 10. End. Vamos executar para ver o que vai acontecer? Não aconteceu nada. Por quê? Porque o exemplo é 10 e eu estou pedindo para ele verificar se o exemplo é maior que 10. Lembra que o if ele espera uma condição verdadeira e não está sendo verdadeiro. Então, se o exemplo ele não é maior que 10, não está acontecendo nada. Porém, se a gente colocasse maior ou igual, olha agora o que vai acontecer. Ele é maior que 10. Eu também poderia colocar se o exemplo fosse menor que 11. E aí olha o que acontece. Tudo bem, o texto está errado, né? Pronto, agora o texto vai ficar bonito. Menor que 11, porque o exemplo ele é menor que 11. E agora o que acontece se eu trocar exemplo para 11? Não vai funcionar, porque essa expressão não é verdadeira. Lembra que o if tem sempre que retornar uma expressão verdadeira. E eu também poderia utilizar comparativo. Ele vai executar isso aqui só se o exemplo for exatamente igual a 11. Então, rodando, 11. E eu também poderia utilizar o diferente. Então, se exemplo for... Vou botar aqui Rafael. Se o exemplo não for Rafael, e é assim que lê. Se o exemplo não for uma string Rafael, imprima não é. Então, vamos rodar. Não é. Então, não importa o que você colocar aqui. Pode ser até Rafael. Se ele não for Rafael do jeito que está escrito aqui, ele vai continuar imprimindo não é. Tá ok? Esses são os comparadores. E agora, vamos voltar ali no exemplo do boolean antes da gente seguir para eu tentar explicar melhor essa parte de true e false, que ficou confuso aqui do início. Então, lembrando que o if, ele espera sempre uma expressão verdadeira. E é por isso que quando você faz if false, ele não executa, porque false não é verdadeiro. E como isso funcionaria na prática? Vamos dizer que vamos colocar aqui uma variável chamada ligado. E vamos botar aqui o valor true. E aí, então, a gente vai fazer aqui if ligado. Aí a gente vai imprimir aqui está ligado. Certo? Vamos executar.
Está ligado, porque a variável ligado tem o valor true. Se eu trocar, por exemplo, digamos se fosse uma tomada, se eu trocar a variável ligado para false, ele não vai imprimir, porque a expressão não é verdadeira. Essa expressão aqui que a gente está fazendo seria a mesma coisa que isso aqui. Ó, vou executar, ele não vai acontecer nada, porque a variável é false. Se a gente trocar para true, ele vai executar os dois. Está ligado e está ligado. Certo? Vamos tirar esse exemplo daqui, vamos ficar trabalhando com esse aqui de baixo que eu vou mostrar um negócio interessante. Então, recapitulando, o if ele espera uma expressão verdadeira. Na if, expressão verdadeira, aí ele executa, senão ele não vai fazer nada. Olha que interessante. A única forma... Vamos botar aqui false. A única forma dele executar esse false é se, em vez da gente verificar, lembra que o if espera uma condição verdadeira? Então, if ligado, ele não executa nada, porque isso não é verdadeiro. Como é que a gente converte essa expressão para uma expressão verdadeira? A gente pode utilizar o operador diferente e pode botar aqui if. Se ligado for diferente de true, ele é diferente? É, porque ele é falso. Então, tudo bem, a mensagem está errada. Vamos escrever aqui entrou, porque aí fica mais genérico. Ele vai escrever entrou, porque ligado é falso e a gente está comparando a variável ligado dizendo que ele não pode ser true. A outra forma de fazer isso é fazendo essa comparação direta. O if ele sempre espera uma expressão verdadeira. Se você não passar nada, ele vai tentar comparar essa expressão com o verdadeiro. Porém, se você passar, ele vai executar a expressão que você colocou. Então, se ligado for igual a false, ele vai imprimir entrou. Vamos testar? E tá aí, entrou. Porque a gente está fazendo aqui o comparativo. Ok? Entendeu mais ou menos essa parte de boolean e do if? Vamos avançar um pouco aqui que vai ter mais coisa do if muito interessante para a gente olhar. Olha que interessante. Eu vou explicar o else aqui então. Olha que interessante agora o else. Lembrando que na nossa aula hoje a gente ia aprender sobre boolean, if, else, unless. Então agora a gente vai olhar o else. O if, expressão... eu podia ter salvo aquele negócio. Expressão verdadeira. Uma expressão completa do if é if expressão verdadeira, else. Porque você pode ler. O bom do Ruby é que você consegue olhar o que você está escrevendo e entender. Então, o que está acontecendo aqui? Se a expressão for verdadeira, ele vai fazer o que está aqui dentro. Else é se não. Se essa expressão não for verdadeira, ele entra no else. E aí ele vai executar o que está aqui dentro. O else, como você pode ver aqui em cima, ele é opcional. Se ele tiver, ele vai fazer. Se não tiver, ele não vai fazer. Então, vamos dar um exemplo bom aqui do else. Vamos voltar aqui, vamos tirar esse comparativo. Então, aqui temos, se ligado for verdadeiro, ele vai imprimir ligado. Se não, aí, olha só, else. A gente vai colocar aqui desligado. Ok? Lembra sempre a parte de ordenação da sua linha. Olha, o if está na mesma direção do else, que está na mesma direção do end. E eu coloquei o puts um pouco mais para dentro. Ó, eu coloquei o puts um pouquinho mais para dentro para poder... Olha, ele está alinhado, para você poder visualizar. Porque olha que confuso que seria se o nosso código estivesse assim. Entendeu? Então, é muito importante. O nome disso se chama indentação. Indentação é muito importante. O if alinhado no else e o puts um pouco mais para dentro. Vou estar executando essa linha. E o nosso ligado aqui em cima é false. Ou seja, if, expressão verdadeira, ligado não é verdadeiro, ligado é falso, certo? Ou seja, ele está executando o else. Se eu colocar aqui true, significa que o ligado é verdadeiro. Então, ele vai imprimir ligado. Ok? Lembra ali anteriormente que a gente tinha feito o comparativo? Então, vamos inverter essa lógica. Vamos botar aqui como tomada para ficar mais fácil a leitura. Tomada. Então, se a tomada estiver aqui como true, ela vai estar ligada, senão ela vai estar desligada. E agora ela está ligada. Ok? Aqui tem que ser A e A. Beleza. Agora vamos inverter essa lógica para você poder entender. Como é que a gente faz para inverter? Nós vamos comparar isso aqui com false. Então, se a tomada tiver
for false, ela vai estar desligada. E se a tomada não for false, é porque ela é true. Então ela vai estar ligada. Então vamos executar isso aqui e a gente vai ver que ela ainda vai continuar imprimindo ligada. Olha, ela ainda está ligada, porque ela está entrando no else. Lembra sempre de verificar a expressão. If tomada for igual, né? Se a tomada se compara a false, ela está desligada. Se não, ela é ligada. E ela é true, por isso que ela está ligada. Ok? Vamos pegar aqui o exemplo aqui da aula que está mostrando o else. Vou copiar aqui o exemplo, vou colar. Vamos lá. Nesse exemplo aqui nós temos exemplo 11. Se o exemplo for menor ou igual a 10, ele imprime menor ou igual a 10. Se não, ele imprime maior que 10. É assim que lê esse código. Vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Ah, ele está dizendo que é maior que 10, porque é 11. Vamos então colocar aqui 9. 9. Então, se executar, agora ele é menor ou igual a 10. Então, se eu colocar aqui 10, ele vai executar a mesma coisa. Menor e igual a 10. Ó, tá? Menor ou igual a 10. Então, acho que já deu para entender bem essa parte de if. Peguei o próximo exemplo aí da aula. E nesse exemplo é o seguinte. Exemplo igual a true. Se exemplo não for true, ele imprime não é true. Agora, olha que interessante o unless. O unless, em português, você teria que ler como a menos que. Então, essa expressão aqui de baixo é a mesma que a de cima. Só que olha que interessante que a gente aqui embaixo está comparando e aqui em cima a gente não está comparando. Por que isso está acontecendo? Lembra sempre de tentar ler o que está acontecendo. If, se exemplo não for true, se ele não for true, ele vai imprimir isso aqui, certo? Agora vamos ler a linha de baixo. Unless, que se traduz como a menos que exemplo seja true, né, comparativo aqui, a menos que o exemplo seja true, ele vai imprimir não é true. Conseguiu entender, mais ou menos? Então, acabei de olhar aqui na internet e o unless também pode ser traduzido como a não ser que. Então, como você leria essa expressão? A não ser que o exemplo seja true, né? A não ser que o exemplo seja true, ele iria imprimir não é true. Só que exemplo é true. Então, não tem esse não aqui na frente. O que eu queria reforçar é que esse exclamação igual, ele é o diferente. E o unless, ele é como se tivesse essa exclamação embutido aqui. Por isso que essa expressão não está funcionando. Se a gente trocar aqui o exemplo para false, os dois vão retornar. Não é true e não é true. Ele imprimiu esse e ele imprimiu esse. Por quê? Como é que você lê isso aqui agora? A não ser que false seja igual a true, e aí você para e olha, calma aí, false é igual a true? Não. Então ele entra, porque a não ser que essa expressão não seja verdadeira, ele vai funcionar. Você entendeu? Entenda que o unless, quando você tem um if, not, porque isso a gente pode chamar de not, a gente está verificando que a expressão não é alguma coisa. Toda vez que você fizer um if, a expressão não é alguma coisa, porque é exatamente isso aqui que está acontecendo, você pode usar o unless, porque o unless já faz isso para você. Então, a menos que exemplo não seja true, ele imprime. Por isso que ele está imprimindo, porque o exemplo não é true. Então, se eu mudar aqui de novo, a não ser que o exemplo não seja true, ele está sendo, e aí não vai executar nada. Parece meio confuso, mas você realmente precisa praticar essa parte. If, ele espera uma expressão verdadeira, e o unless, ele espera aqui digamos assim, uma expressão falsa, para ele poder funcionar. Fica mais fácil assim de você entender. Então, lembra que é sempre a não ser que. Então, ele só vai executar se aquela expressão que você está passando não for. Então, resumindo aqui embaixo, o if, ele espera uma expressão verdadeira. Eu realmente devia ter salvado essa parada aqui. Ai, meu Deus. Sai. Verdadeira. E o unless,
ele espera uma expressão falsa. Por quê? Porque dentro desse unless é como se você tivesse um if not. O unless é como se fosse if not. Então, se não uma expressão falsa, ou seja, uma expressão verdadeira. E é por isso que aquele unless está funcionando, porque ele espera uma expressão falsa para executar. Quando que você usa isso? Você usa isso de muitas formas. Principalmente mais para frente, quando a gente for avançar um pouco mais em como a gente utiliza os ifs, você utiliza esse unless para você ter uma expressão mais fácil de ler. Porque é mais fácil do que você ler. Se exemplo não for true, é mais fácil você ler que, a não ser que exemplo seja true, faça isso. Então, para isso que serve o unless. Vamos continuar. Próximo exemplo. Então, mais um exemplo básico. Exemplo igual a Rafael. Aqui é um exemplo legal porque ele não está imprimindo dentro do if. Para que serve o if? Serve também para definir variáveis. Se o exemplo é Rafael, então if exemplo Rafael, a idade é 30 anos. Else, se o exemplo não for Rafael, a idade é desconhecida. Desconhecida. E aqui ele está imprimindo. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele imprimiu 30 anos, porque o exemplo aqui é Rafael. Se a gente chamasse aqui de Roberto, se a gente imprimir agora, a idade é desconhecida. Então, o if e else também serve para definir a variável. Vamos aqui pegar mais um exemplo, e esse exemplo agora vai utilizar o else if. Então, antes da gente ver o else if, vamos botar aqui em cima, nós já vimos o que é true e false, e nós já vimos, linha de baixo, e nós já vimos if, já vimos else e já vimos unless. O que a gente vai ver agora, nesse exemplo, é else if. É o último exemplo é o último conteúdo da aula de hoje, antes da gente ver ternário, que é fácil. Temos aqui exemplo Rafael, e aí ele dá um oi Rafael. Se o exemplo for igual a Rafael, oi Rafael. Else if é uma mistura de else com if. E você só pode botar o else if no meio do if e do else. E aí você pode ter quantos else ifs você quiser. É como se você lê dessa forma. Se exemplo é igual a Rafael, faça isso. Else if, se o exemplo, o else é mais. Mas, se o exemplo for Roberto, faça isso. E aí você pode ter outro else if, else if, else if, else if. Quando você cansar de fazer isso, quando você não precisar mais utilizar, você pode ou não ter um else, que é o mais, Se o exemplo for isso, mais, se o exemplo for isso, mais. E aí o else, se não entrar em nenhum dos ifs, ele vai sempre executar o else. Vamos para a prática aqui para poder explicar um pouco melhor. Então vamos executar aqui o código. Ele vai dizer que é Rafael porque Rafael aqui em cima é Rafael. Olha o que acontece se eu colocar Ana. Vamos executar de novo. E Ana entra em oi desconhecido. Por quê? Exemplo é igual a Ana. Então vai começar aqui. Se exemplo é igual a Rafael, não é. Ok. Mas se o exemplo for igual a Roberto, também não é. Então, mais desconhecido. Você poderia nem ter esse else. E aí ele não ia acontecer nada. Vou executar. Porque se o exemplo for Rafael, não é. Mas se o exemplo for Roberto, não é. E aí, end. Acabou. Acabou a sua condicional. O Ruby não fez nada. Foi isso que ele entendeu. Vamos aqui para o próximo exemplo. Está dificultando, hein? Está ficando bom. Próximo exemplo aqui, ó. A igual a 20, B igual a 30. O if, como eu disse para vocês, a condicional ela pode ter diversos operadores. E acabou que ficou faltando lá na parte do operador aqui em cima. Igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. E para você juntar um no outro, você pode utilizar o AND. E não está aqui nos exemplos também, mas você tem a opção de utilizar o AND e você tem a opção de utilizar o OR, que é OU. Então, significa que o AND ele vai adicionar, Então, se o A é igual a 20 e o B é igual a 40, a gente poderia ter aqui um OR, que é um OU. Significa que se o A for 20 ou o B for 40, ele vai executar.
Eu vou colocar um exemplo, de OR, não está aqui na lista, mas eu vou tomar uma anotação aqui e vou adicionar. Vamos primeiro ver esse exemplo do AND, para não confundir vocês. Vamos lá. Deixa eu verificar se está correto aqui. Vou copiar. Vou colar. Beleza. A igual a 20, B igual a 30. Então, nós temos aqui, vamos ler o nosso condicional. Se A igual a 20 e B é igual a 40, imprima A é 20 e B é 40. Mas, se o A for 30 e B for 30, imprima A é 30 e B é 30. Mas, se o A for 20 e B for 30, imprima A é 20 e B é 30. Mas, alguma coisa está errada. Vamos executar para ver o que vai acontecer. A é 20 e B é 30. Está executando aqui. Ok? Vamos mudar então o A para 30. E vamos executar. A é 30 e B é 30. Está aqui ainda. Vamos então trocar agora. Vamos botar 1 e 2. E vamos executar. Alguma coisa está errada. Por que alguma coisa está errada? Porque a gente está imprimindo alguma coisa que está errada aqui. Significa que todas as condicionais que nós fizemos, ele não entrou. E por não ter entrado, eu resolvi colocar isso aqui. A gente poderia, como eu mostrei no exemplo anterior, tirar o else e ele não faria nada, porque ele não atendeu nenhuma das condições. Isso aqui é infinito. Você pode botar AND, OR. Você também pode utilizar parênteses. Por exemplo, exatamente como na matemática, você pode ter parênteses naquele comparativo ali para isolar, né? Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui A igual a 20 e B igual a 40. Aí eu coloquei um parênteses e, sei lá, eu posso verificar aqui que C igual a 1. Igual a 1. Então, isso aqui significa que esse parênteses todo, ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso, baseado no interior dele. Então, por exemplo, o A igual a 1, o B igual a 2, significa que esse parênteses todo aqui vai ser falso. Então, você vai ter um falso, e aí um C igual a 1, e aí, quando você coloca isso numa expressão, você vai ter um AND false. E aí você tem que lembrar lá na sua época de escola de lógica matemática, por exemplo, vamos botar aqui C igual a 0. Então, por isso aqui, false e false. Isso aqui vai ser sempre false. Da mesma forma que true e false, vai ser sempre false. Porque você está verificando aqui. Porém, eu vou adicionar o exemplo ali na nossa aula. Se for OR, aí vai funcionar. Porque true, beleza. Se é verdadeiro ou falso, já tem um verdadeiro. Ou, ao contrário, também seria verdade. Se você tivesse falso ou true. Tá? Então, vamos lá. Vamos copiar aqui só esse primeiro aqui para poder explicar. Então, como funciona o OR? Se lê dessa forma. A igual a 5, B igual a 2. Então, se A igual a 5 ou B igual a 2, ele imprime A é 5 ou B igual a 2. Então, vamos limpar aqui e executar. A igual a 5 ou B igual a 2. Agora eu posso dizer que B é 1000. Quando eu executar, ele vai continuar dizendo que A é 5 ou B igual a 2, porque o A aqui é 5. Da mesma forma que eu posso fazer ao contrário. Eu posso botar 5.000 e B igual a 2. Ele vai verificar aqui se A igual a 5, não é. Ou B igual a 2. B igual a 2. E aí ele vai executar de novo. Tá bem? Então é isso que esse exemplo todo aqui da aula aqui está trazendo. Deixa eu colar ele todo aqui. Então, A igual a 5, B igual a 2. Ele vai executar. Aí aqui embaixo eu trouxe outro exemplo. A igual a 40 e B igual a 2. Então A igual a 40 não é, mas B igual a 2. Então ele vai executar de novo. E aqui embaixo, A igual a 5, B igual a 1. A igual a 5, ele vai executar de novo. Então, se eu executar esse programa aqui, vamos limpar aqui a tela, ele vai executar a frase 3 vezes, porque as 3 sentenças é verdadeira, porque a gente está utilizando um ou. Tá ok? Vamos avançar agora mais um pouquinho. Agora nós vamos falar de ternário. É o último conceito para essa aula de condicional. O que é ternário? Agora, para poder dificultar de vez, mas eu prometo que é o último conceito da aula. E foi uma aula interessante. Essa parte de if e else é bastante importante. O que é o ternário? Ternário é quando você faz o if na mesma linha,
para poder não só economizar espaço, mas facilita um pouco a leitura. E como é que funciona na hora que você cria um ternário? O exemplo aqui não ajudou muito porque está fazendo ele ser confuso, mas deixa eu só limpar aqui um pouco para poder explicar o ternário. Sai. Então, como é que eu explico um ternário? Ternário é o seguinte, ternário consiste em expressão verdadeira, e aí você coloca interrogação, porque você pergunta, né? Essa expressão é verdadeira? E aí aqui seria o que acontece se for sim e o que acontece se for não. Ou seja, vamos agora que você entendeu como que constrói o ternário, vamos botar aqui de volta. Então eu tenho aqui em cima uma variável chamada exemplo, com o valor Rafael. Então, a gente está criando aqui uma outra variável chamada idade. E essa idade, ela está recebendo um valor. Só que esse valor, ele está vindo de um if ternário. Como que você lê isso? Lembra aqui? Se a expressão for verdadeira, aí você tem uma interrogação, ele vai retornar isso, se não, ele vai retornar isso aqui. E olha que interessante, eu consigo na mesma linha decidir se eu vou colocar 30 ou se eu vou colocar desconhecido. Por quê? Se exemplo for igual a Rafael, a idade é 30 anos. Se não, desconhecido. Então vamos aqui comentar essa linha e executar isso aqui. 30 anos, porque exemplo é Rafael. Mas se eu colocar aqui o exemplo como Ana e executar, ele vai imprimir desconhecido. E no ternário é igualzinho o if, você pode trocar isso aqui e botar, por exemplo, maior. Vamos botar aqui, sei lá, um número maior que 100. Então, se o exemplo for 200, ele vai executar 30 anos. Porque é uma expressão. Poderia ser, inclusive, um boolean. Posso botar aqui exemplo. E aí, nesse caso, você nem precisaria de operador, que nem a gente viu lá no início da aula com o if. Então, se exemplo for verdadeiro, ele retorna 30, se não desconhecido. Vamos lá. 30. E aqui, se eu colocar o exemplo false, ele retorna desconhecido. Ok? E para isso que serve o ternário. Para se você quiser atribuir a variável idade. Porque qual seria a outra forma de fazer isso? Seria fazer if exemplo, idade igual a 30, else, idade igual desconhecido. Isso tudo aqui é essa linhazinha aqui simples. Então não esquece, ternário é uma expressão verdadeira, seguida por uma interrogação. Essa interrogação é o que representa, é o que diz que você está fazendo um ternário. Então, quando você vê uma expressão onde tem uma interrogação e dois pontos, é um if ternário. Então, você lê dessa forma. Se a expressão for verdadeira, e aí você coloca a interrogação, a primeira é sempre o que acontece se for verdadeiro, e a segunda é o que acontece se ele não for verdadeiro. E aqui tem até um outro exemplo. Vamos colar aqui. Se o exemplo for... Já até executei isso já. Se o exemplo for Roberto, exemplo igual a Rafael, 30 anos, se não desconhecido, ele vai retornar aqui desconhecido. Tá ok? Esse foi o conteúdo de condicional. Se você está gostando até aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para poder receber a notificação dos próximos vídeos. Não esquece de acessar cursoprogramação.rafabril.com, tem todas as aulas lá, todo o conteúdo da aula, material, exercícios. Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários. Eu acho particularmente essa parte de condicional uma das mais difíceis que array, mais difíceis que hash, porque eu lembro na época de escola, pelo menos na minha escola, deu condicional, e aí você lembrava tabela verdade, se verdadeiro com verdadeiro, falso com verdadeiro. Isso tudo está diretamente conectado com a programação. Eu lembro quando eu estava na faculdade, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, meu Deus, é exatamente o conteúdo da aula. Então, procura mais conteúdo na internet. Eu coloquei aqui nos links úteis o material ou da documentação oficial aqui para a classe True. Ele até dá uns exemplozinhos aqui embaixo. False. Então, aqui o controle de expressão, if true, if false. Ele mesmo dá alguns exemplos aqui. Dá uma olhada nessa documentação. Vai na internet, isso é importante. Vai na internet procurar conteúdo. Tem muita coisa, tem muito vídeo no YouTube. E gostaria de comentar agora no vídeo. Olha a blusa que eu estou vestindo. Stop wishing, start doing. Significa
você tem que parar de desejar e começar a fazer. Então, comece a fazer agora. A gente já está chegando numa parte mais avançada do nosso estudo, estamos na aula 7. Então, para de desejar aprender programação e começa realmente a estudar, a procurar material na internet para poder realmente acompanhar aqui não só o que eu estou dizendo, mas avançar profissionalmente, tá bom? Vamos lá agora para os exercícios, sem muitas delongas. Primeiro exercício, né? Próximo vídeo a gente vai fazer a correção. Primeiro exercício. Utilizando o código com a variável abaixo, peso igual a 50. Se a variável peso é maior ou igual a 70, né? Então a variável está ali, peso é 50. Você vai ter que imprimir está acima do peso, se ela for maior ou igual a 70. Se a variável peso for menor ou igual que 40, você vai imprimir está abaixo do peso. E se a variável estiver entre 40 e 70, você vai imprimir está no peso ideal. Simples. Tem uma nota ali. Para verificar se seu código está correto, execute o código mais de uma vez trocando o valor da variável. Então ali em cima está peso 50, depois você coloca peso 100, depois você coloca peso 30 e verifica se o seu programa está imprimindo as frases corretamente conforme o enunciado está pedindo. O enunciado está pedindo ali acima de 70, acima do peso, menor ou igual a 40 está abaixo do peso e se tiver entre 40 e 70 está no peso ideal. Então você troca a variável para verificar se ela está executando correto. Exercício 2. Considerando o código abaixo, valor igual a 10, se o valor for maior que 10, a taxa é 5, se não, a taxa é 2. E imprima a taxa. Converter esse código todo para uma única linha, e aqui você vai ter que usar o ternário. Então, assiste aí a aula que você vai conseguir fazer esse exercício. 3. Vamos lá, 3. Considerando os exemplos abaixo, e aí tem exemplo, aí é um hash, onde valor é 9 e taxa é 5. Aí aqui tem outro aqui, ó, exemplo, valor 25 e taxa 9. E aí tem mais um exemplo aqui, valor 14 e taxa 25. Escreva um código utilizando apenas um bloco de if, else e else, que verifique o hash exemplo, e se o valor ou a taxa for maior que 15, se o valor ou a taxa for maior que 15, imprimir muito alto. Se o valor e a taxa somados, forem maior que 30, imprimir soma muito alta. E aí tem uma nota. Você deve utilizar uma variável de exemplo por vez. Utilizando o mesmo código, verificando se o retorno está correto. Por isso que tem 3 exemplos. Você vai copiar o primeiro, vai colocar no início do seu código, vai escrever o if, né, else, if, else, e vai executar. Aí ele vai dizer, né, se está muito alto, se a soma está alta. Quando você fizer isso, você vai copiar o próximo exemplo, vai colocar lá em cima, vai substituir os valores. E depois você vai fazer isso mais uma vez com esse aqui, para você verificar se o retorno está correto. E tem uma premissa, você não pode criar nenhuma variável condicional. Então lembrando, o primeiro if é se o valor ou a taxa for maior que 15, imprime muito alto, e se o valor e a taxa somados, juntos, foram maior que 30, a soma é muito alta. E aqui talvez você tenha que fazer um pouco de pesquisa, porque aqui está dizendo que você não pode criar uma variável. Ou seja, eu vou dar uma dica, hein? Não vou mostrar, só vou dar uma dica. Quando você faz a condicional no if, se A é maior que 5, você pode, por exemplo, fazer se A mais B era maior que 5. Tá aí a dica, vou pular. Se você entendeu, entendeu. Se não entendeu, pesquise. Desafio. Uma calculadora de IMC corporal. Olha que bacana. Até a aula, né? A gente acabou de estar acompanhando algumas semanas de aulas. Para quem não sabia nada de Ruby, agora vai fazer uma calculadora de IMC. IMC, ele é para avaliar se a pessoa está abaixo do peso, no peso ou acima do peso. E como é que ele funciona? Ele é uma fórmula, onde você tem que pegar aqui embaixo o peso, dividido pela altura em metros, né? É a altura em metros ao quadrado. Então, é a altura em metros vezes a altura em metros. Então, como que seria? Você colocaria aqui 70 quilos, aí você colocaria 1,5 m vezes 1,5 m. Então, 1,5 m vezes 1,5 m. E aí você coloca peso dividido por 1,5 m vezes 1,5 m. Esse vai dar um valor, sei lá, vai dar 35. E aí significa que se 35 for maior que 30, você está obeso.
Esses valores, eu acho que eles não estão corretos. Eu peguei da internet ou da minha cabeça. Eu acho que eu peguei da internet, tenho quase certeza. Então, leve em consideração isso. Isso é só um exercício. Seus pacientes são: o Mário tem 200 quilos e 1,75 m. A Roberta tem 65,6 e 1,65 m. 75 no Mário. Pedro tem 79,7 e 1,77 m. E a Ana tem 35,3 e 1,60 m. Imprime o resultado correto do IMC para cada paciente, utilizando o mesmo código, apenas mudando as variáveis. Então você vai criar uma variável para o Mário, vai botar o peso dele, vai botar a altura dele, vai escrever o seu código, o seu if e os else ifs que você vai precisar. E no final você vai imprimir o resultado dele. E depois você vai fazer isso para a Roberta, vai fazer isso para o Pedro e vai fazer isso para a Ana. Entendeu? Entendeu o exercício? Eu espero que você consiga fazer o exercício. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixa um comentário, deixa aqui um comentário, deixa eu saber como você está na aula, se você está conseguindo entender, se está indo muito rápido. A dica que eu dou é, se estiver indo muito rápido, cara, não assiste os próximos, vai na internet, pega mais conteúdo, não desiste. Às vezes você está olhando e fala assim, cara, realmente, programação não é para mim. Não faz isso. Vai na internet, pega outros vídeos, tem livro, tem vários livros de Ruby em português que são excelentes. Senta para estudar que você vai conseguir. Eu acho que todo mundo tem potencial de conseguir. O meu curso está aqui, ele pode estar sendo difícil, por eu não ter uma didática talvez boa como professor, mas não desiste não, cara. Vai aqui no YouTube, busca por mais vídeos que você vai conseguir. Se você não conseguir de jeito nenhum, escreve aqui no comentário. Eu posso tentar fazer algum outro vídeo. A minha intenção é realmente ajudar. Espero que você esteja gostando e até o próximo vídeo, que vai ser a correção desses exercícios. Boa sorte, valeu!